Há mais ou menos 4.000 anos atrás, os Olmecas, civilização da América Central, descobriram uma bebida feita a partir da torrefação das sementes do cacaueiro. Nascia aí o que nós poderíamos chamar de chocolate primitivo, chamado por essa civilização de chocolatl. O chocolatl era uma bebida considerada presente do deus Quetzalcoatl. Então, esse deus, na civilização Olmeca, teria presenteado os homens com essa bebida, que era uma bebida energética, né, que foi aos poucos se difundindo entre as demais civilizações, ao passo que a civilização maia, por exemplo, batizou o chocolatl como a bebida dos deuses. A bebida dos deuses. E os astecas, civilização vizinha aos Olmecas, eles achavam que a semente de chocolate tinha mais valor do que uma outra moeda qualquer. Inclusive, no século XV, as sementes de cacau eram a moeda que circulava no Império Azteca. Então, as cidades astecas, as cidade-estado asteca, todas elas possuíam a moeda a partir das sementes de cacau. Com o passar do tempo, chegando ali por volta do século XVI, essa bebida que era consagrada aos deuses dessas civilizações foi descoberta pelos exploradores, a exemplo de Hernán Cortés, explorador espanhol, que levou essa bebida para a Europa ali pela altura do ano de 1528, pelo menos é o que se tem por registro. Nesse período, a bebida ficou reservada apenas aos experimentadores, ela ficou meio que escondida. Com o passar do tempo, o chocolatl, como assim permaneceu sendo chamado lá na Espanha, foi se difundindo pela Europa, perpassando a fronteira espanhola e chegando à corte francesa e depois na Grã-Bretanha. E foi na Grã-Bretanha que o chocolate passou a se chamar de chocolate, é claro, com todo um aparato de informações outras que ficariam muito extenso para eu dizer aqui, mas foi na Grã-Bretanha que o chocolate passou a ser considerado um aperitivo ou um produto, uma bebida, digamos assim, de luxo, né? Então, daquele produto que era utilizado em rituais religiosos nas civilizações pré-colombianas, o chocolate chega à sua era do glamour europeu, deixando de ser uma bebida, e ali pela altura do início do século XIX, com a invenção da máquina de prensa, o chocolate passa a assumir a característica sólida e formando assim uma aparência similar a essa que nós conhecemos atualmente. Vale dizer que o significado inicial da utilização do chocolate para comemorar, por exemplo, a Páscoa, que é uma festa cristã, isto é, com centralização na Europa, tem muito a ver com o seu princípio místico-religioso das civilizações ameríndias. Aqui no continente americano, como eu já falei anteriormente, essa planta, o cacaueiro, fornecia matéria-prima para uma bebida que, se pelos maias era considerada uma bebida dos deuses, pelos olmecas, que foram, vamos dizer assim, os inventores do chocolate, era realmente um presente de um deus, assim como os astecas tinham essa visão. Era considerada uma planta sagrada, assim como tantas outras. E em algum determinado momento, essas civilizações chamavam o chocolate de uma bebida sacra, utilizada para homenagear, reverenciar um deus que trazia vida para o povo. Acontece que eles bebiam aquelas infusões das sementes de chocolate antes da guerra, porque eles tinham em mente que não morreriam se tomasse aquele energético. Quando ela chega no continente europeu, como eu já disse anteriormente, pelo século XVI,
e aí começa a se espalhar somente ali no século XVII, XVIII e somente tomar forma sólida no século XIX. Nesse momento, o chocolate foi conhecido de monges católicos, que à época, devido à sua regra religiosa, necessitavam de energia para rezar e para trabalhar. Haja vista que a maioria dos monastérios tinham e ainda tem nos dias de hoje o lema trabalhar e orar. Então eles necessitavam de força para trabalhar e precisavam de força para aguentar as muitas horas de exercícios espirituais. Os monges europeus também reproduziram a história de que o chocolate seria a bebida dos deuses. Num segundo momento, esses mesmos monges vão atribuir o sabor, a efetividade do efeito que o chocolate gera no cérebro ao próprio Jesus. Então, quando se comia chocolate na América, ou melhor, se bebia chocolate na América, era ela in natura, o produto advindo da semente do cacaueiro. Já na Europa, a bebida ficou mais espessa e eles acrescentavam mel, em alguns casos, e outros tipos de adoçantes, de modo que o gosto amargo do chocolate, um gosto natural é amargo, começou a diminuir. Então, aumentava-se a palatabilidade do chocolate por parte dos consumidores europeus. Então, ao utilizar o chocolate e, a posteriori, o ovo de Páscoa para comemorar a Páscoa cristã, os europeus, sobretudo os monges europeus, faziam a seguinte alusão: é presente dos deuses, beleza. Na visão cristã, é presente do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro dos cristãos, que é Yahvé, advindo da tradição judaico-cristã, né, que deu origem à tradição cristã oriental e à tradição cristã ocidental, da qual bebia a Europa. Então, nessa questão da tradição oral europeia, ou melhor, da tradição cristã europeia ocidental, o chocolate ele passa a simbolizar a alegria e a força, o sabor, esse efeito que o chocolate gera no cérebro, gera no estômago, essa satisfação que se tem do consumidor ao ingerir o chocolate, atribuía-se à alegria que supostamente a Maria Madalena, os apóstolos como Pedro, João, tiveram ao receber a notícia de que Jesus já não estava morto, mas estava vivo. Então, aqui está um sentido cristão do uso do chocolate para se reverenciar, para se comemorar a Páscoa da ressurreição do Senhor. Nós poderíamos dizer, em linhas gerais, que o chocolate tem sabor de ressurreição e a ressurreição tem sabor de chocolate. É claro, é uma analogia simplória, mas só para a gente ter noção do porquê que se utiliza chocolate para celebrar as alegrias pascais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi mais uma curiosidade, partilhando com todos vocês, e essa informação adveio das pesquisas de mim mesmo, o historiador João Paulo Ferraz, através de fontes outras comprovadamente, que se encontram aí acessíveis a todos nas bibliotecas, nos livros. Então todos nós temos acesso a essas informações, basta bebermos nas fontes. Vamos lá, enquanto a gente pode estar lendo um livro, obtendo conhecimentos históricos, a gente vai tomando uma xícara de chocolate quente, porque o tempo frio combina com chocolate. Feliz Páscoa a todos vocês e que realmente nossa Páscoa tenha sabor de chocolate e que a ressurreição do Senhor seja a causa da nossa alegria. Feliz Páscoa mais uma vez a todos, e se vocês gostaram do vídeo, comentem aí, curtam e compartilhem com os seus contatos. Fiz aqui um breve resumo do chocolate e vinculei essa mesma história à Páscoa da ressurreição.